Fala, gurizada, estamos aqui hoje então com mais um episódio do nosso podcast Common People, aquele podcast em que a gente vai falar com pessoas comuns, mas que tiveram aí um resultado fora da curva, para tentar entender qual que é o denominador comum aí do sucesso, né? Então, hoje eu estou aqui falando com o Gabriel Merlin, que é personal trainer, educador físico e atleta. Então, eu vou estar pedindo aqui para ele se apresentar para vocês. Fala, Gabriel. Então, Bruno, primeiramente agradecer aí o convite. Muito legal a tua iniciativa. Já sei que chamou outros treinadores aí também para participar do podcast. Fico muito honrado pelo convite e espero poder agregar aí com o nosso público. Não sei exatamente qual é o tipo de público que a gente está acessando aí, mas tenho certeza que um pouquinho vocês vão poder tirar aí dessa nossa conversa. Gabriel, então eu queria que de início assim tu falasse um pouco sobre ti, né? Porque eu tô te chamando aqui para falar então teu resultado, só que a gente tem que então tangenciar esse resultado, botar ele no papel. Então me diz aí com o que tu trabalha hoje, qual que é a tua forma de trabalho. Me diz Então, aí como é que tá a vida profissional do Gabriel Merlin. Então, eu sou formado em Educação Física pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Me formei em 2017, passei por algumas experiências e hoje eu trabalho com a minha empresa de consultoria online, na qual a gente monta treinos para os alunos, tudo via internet. Hoje eu tenho um escritório aqui na minha casa, no qual eu atendo mais de 100 alunos via WhatsApp, via conversa por vídeo. Então é bem uma área de inovação dentro da educação física. Quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia estar longe da sala de musculação, que é um local que eu amo tanto. Claro, eu ainda treino, só que hoje eu trabalho 100% fora da sala de musculação com atendimentos online. Foi algo que a pandemia me abriu os caminhos e eu acabei trabalhando somente com isso hoje. E a gente já está aí com uma empresa com mais de 100 alunos. Show de bola. Então, agora que a gente já se posicionou em referente ao que tu faz, né, a quem tu é, queria, como sempre, né, eu sempre falo em todos os episódios, começar do começo. Então, eu acho que todo mundo tem, na vida tem aquele ponto de virada, né, em que a pessoa pega, para e reflete, ela vê, não, foi a partir daí que a minha vida começou a tomar um outro rumo, que começou a definir para onde eu ia. E eu queria saber se tu sabe qual é esse teu ponto de virada, se tu tem um ponto de virada, eu queria que tu começasse a nos falar sobre isso. Então, esse meu turning point, ele foi quando eu tinha 15 anos. Até os meus 15 anos, eu era uma criança com, podemos dizer, bom sobrepeso, um sobrepeso razoavelmente grande. Eu era uma das crianças que mais sofria bullying na minha escola, e eu estudava numa escola com mais de 3 mil alunos aqui em Porto Alegre, e sofri bastante bullying até chegar nos meus 15 anos. Por ser gordo, por gostar muito de videogame, por viver mexendo no computador, e isso me causou certo trauma. Até que, quando eu tinha 15 anos, eu sofri um acidentezinho, eu caí num ralo de piscina, assim, muito esperto, né? Tava caminhando e afundei meu pé num ralo de piscina aberto. E daí eu tive que ficar 3 meses em recuperação sem poder caminhar, sem poder fazer atividade física. E daí eu engordei muito mais do que eu já tinha engordado. Daí, quando estava nesse processo, eu comecei a refletir, pô, o que eu quero para minha vida, né? Quando eu melhorar disso aqui, eu vou começar a treinar. E daí, peguei, fui para uma academia pela primeira vez, gostei do negócio, cara. Comecei a treinar e eu, isso aí é para mim. E daí, quando eu tava no meu primeiro ano de treino, assim, eu já comecei a emagrecer bastante. E nisso a galera tudo falava, o que o gordinho quer treinar? O que tu tá fazendo aí? Não é McDonald's, não é nada. Isso aí não é pra ti. Daí eu fui investindo, né? Daí, em mais ou menos 2 anos, eu consegui emagrecer bastante. Com 17 anos, eu já tava magro, não tava forte, mas tava bem magro. E daí essa parada mudou minha vida, né? Eu entrei na academia, eu era um gordinho lá que sofria bullying, já tô agora no meu segundo, terceiro ano do colégio, já tenho um respeito diferente, né? O bullying seguia, mas era um bullying já
não tão pesado quanto era antes. E daí eu pensei, bah, essa parada mudou minha vida, essa parada pode mudar a vida das outras pessoas também. E daí eu tomei a decisão mais maluca da minha vida, falei para minha família e disse, eu vou fazer vestibular de educação física. E daí minha família, meu Deus do céu, mas um guri tão bom, vai fazer medicina, vai fazer direito, tuas notas no colégio são boas. E deu, não, quero fazer educação física. Daí fiz o vestibular para educação física, daí passei na PUC em educação física, e eu também tinha feito o vestibular de administração na URGS, e fiquei em suplente lá na URGS. Daí, poderia fazer mais um ano de vestibular para tentar passar depois em administração. Daí eu comecei a fazer educação física. Daí cheguei na faculdade, eu pensei, eu já tô indo para um curso que todo mundo me falou que eu ia me dar mal. Minha mãe, ela chegou a conversar com todos os instrutores de musculação que ela conhecia e falou, meu filho vai fazer educação física, o que eu faço? Daí eles para ela, cancela a faculdade dele. Não deixa ele fazer isso com a vida dele, coitado. Guri tão bom, a senhora tão esforçado, o guri vai passar dificuldade. Daí eu já cheguei na educação física assim, com todo mundo me falando que eu ia me ferrar, que isso não dava dinheiro, que eu ia passar fome. Daí eu entrei na faculdade, pisei na faculdade e eu disse, olha, eu vou ser o melhor aluno que já pisou nisso aqui. E daí eu já botei como meta, eu olhei lá como é que funcionava na PUC para ter laurea acadêmica, que é uma titulação para quando tu tira todas as notas da faculdade acima de 9. Deu, tá pronto, se eu vou entrar nesse curso, eu vou ser o melhor aluno que eu puder ser. E entrei, me dediquei muito, comecei em grupo de pesquisa desde o meu primeiro semestre na faculdade, grupo de pesquisa em estudos olímpicos lá da PUC, e comecei a estudar, comecei a produzir artigos científicos, comecei a ser convidado para ir em alguns eventos como estudante, né? E comecei a crescer dentro da faculdade, né? Surgiram muitas oportunidades para mim por estar em grupo de pesquisa e isso foi me abrindo cada vez mais portas. O que eu queria te perguntar é justamente sobre essa função do que o pessoal falou quando escolheu educação física, né? Que eu sou um cara que eu te acompanho muito ali no Instagram. Isso é uma tecla que eu vejo sempre bate, assim, tipo, cara, todo mundo pegou e disse que eu tava indo pro lado errado e olha o que eu tô construindo, olha como deu certo. Então, eu queria te perguntar até que ponto tu acha que a dúvida dos outros e a crítica dos outros se torna, assim, um bom motor, se torna um bom combustível pra gente alcançar mais. Tu acha que isso foi algo importante junto para tuas conquistas? Bruno, hoje tu tá num mundo em que existem educadores físicos de sucesso. Na minha época, que não é muito atrás, cara, eu entrei na faculdade, era 2011. Na minha época não tinha ninguém, cara. Não tinha, só tinha o personal da Xuxa, que era famoso. De resto, não se sabia nada de educação física. E sobre essa questão das pessoas te dizerem para não fazer isso se tornar um combustível, eu lidei sempre com o bullying de uma forma razoavelmente positiva. Eu sempre fui um cara positivo. Então eu usei muito esse combustível do bullying para pensar que, cara, eu vou provar o contrário. Se as pessoas estão falando que eu não vou ser ninguém, que eu vou continuar gordo, que eu não tenho salvação, eu vou lá e eu vou provar o contrário. Então tudo na minha vida é muito perigoso para mim dizer não. Não faz isso. Se tu não quer que eu faça algo, diz para eu fazer que é capaz de eu não fazer. Mas se tu me disser que eu nunca vou conseguir, é ali que eu vou. Então isso se tornou um combustível muito grande para mim, cara. E eu me vejo muito em ti, inclusive, cara. Porque tu tá em que semestre, Bruno? Eu recém tô indo pro terceiro agora. Tu tá indo pro terceiro semestre e tu tá indo para um campeonato de fisiculturismo, correto? Sim, sim. Dia Então, 4 agora, se Deus quiser, eu dia tive 4 de julho. uma trajetória semelhante, claro, eu comecei a competir depois, mas quando eu tava lá pro final da faculdade. Mas eu também ouvi que era loucura, que esporte que tu tá indo, o que tu tá fazendo com a tua vida. É. E eu te digo, cara, eu não seria nem perto, não que eu seja muita coisa, mas não estaria nem perto de onde eu tô agora se não fosse o esporte. O esporte ele me motivou muito. Desde do início, quando eu só ia pra musculação, foi o que me botou barreiras que eu podia superar, né?
O bullying, às vezes, não tem o que tu possa fazer diretamente para confrontar o bullying. É só provar o contrário, né? Os teus resultados, eles são o maior tapa na cara de quem faz bullying contigo. Então, se tu quer acabar com bullying, cara, se ele te fala que tu não vai conseguir, vai lá e consegue 3 vezes. Seja melhor que o cara. Então, o esporte me trouxe muito isso. Eu preciso me superar, eu preciso buscar o melhor de mim, buscar a excelência acima de tudo. Então, isso foi muito importante. E o fisiculturismo me trouxe isso. Porque no fisiculturismo, tu sabe bem, é nós contra nós mesmos. Tu não tá nem aí para quem vai subir contigo. Tu quer saber que tu tem que estar melhor do que tu estava ontem. Tu tem que apresentar um físico melhor do que tu tinha no passado. Então, isso, o esporte nos traz coisas muito positivas desse tipo de autossuperação. Não, show de bola. Isso daí é algo que eu, inclusive, sempre falo, né? Que quando a gente quer trabalhar em alta performance, e aí não só seja fisiculturismo, seja tu querer sentar para estudar para vestibular de medicina, seja tu querer sentar para estudar para uma entrevista de emprego foda, tu não adianta tu sentar e vou sentar minha bunda para estudar, porque se tu quer trabalhar em alta performance, tu tem que trabalhar todos os pilares que envolvem a tua alta performance, então não adianta tu estar com o teu intelecto bem trabalhado e teu físico deixado de lado. Então, é o que eu sempre falo, o esporte é algo essencial, assim, para as pessoas que querem trabalhar em alta performance, independente de que setor seja. Então, com certeza, eu tenho certeza que realmente foi muito importante o esporte para isso, da mesma forma que eu vejo como é muito importante para mim também, no caminho que eu quero trilhar, né? O esporte, ele te ensina a viver em alta performance. Não que Exatamente. essa alta performance esteja ligada ao esporte, à evolução do teu físico, mas ela te ensina a sempre buscar o melhor. E isso é algo que todo atleta tem. Um exemplo bem comum que todo mundo conhece, olha o Cristiano Ronaldo. Eu nunca vi esse cara tirar férias. Quando ele diz que vai tirar férias, ele está treinando. Ele finge que está tirando férias. Porque ele é um cara que sempre busca o melhor. E não interessa, ele sempre vai estar ligado a esse caminho. E o esporte que ensinou isso para ele, com toda certeza. Exato. É aquela mudança de mindset, como a gente fala, né? Que o esporte causa. Isso daí realmente é algo muito poderoso. Mas então, vamos lá, eu queria que tu falasse, então, vamos falar um pouco em questão de oportunidades, porque eu também, eu conheço a tua história, né? Eu sei que a tua mãe é professora, inclusive foi minha professora no colégio militar. Então, a gente pode estabelecer aqui que tu não é uma pessoa de família abastada. Então, como eu posso dizer, apesar de ter estudado num colégio de referência aqui no, em Porto Alegre, tu não é uma pessoa de família abastada. Então, eu queria que tu se posicionasse aí referente à questão das oportunidades que tu teve na tua vida. A primeira grande oportunidade que eu tive na vida foi direto no nascimento, que eu nasci de uma mãe que o sobrenome dela é trabalho. Minha mãe, desde que eu conheço minha mãe por gente, ela trabalhava em 3 colégios, em 3 turnos diferentes. E eu me criei dessa forma, pensando que, ok, se tu quer crescer na vida, trabalhe muito, porque isso vai te levar a uma condição que provavelmente outras pessoas não vão conseguir. E isso foi sempre muito motivador para mim. Porque quando eu comecei na faculdade, eu já comecei a pegar tudo que vinha pela frente de trabalho. Porque eu quero ser que nem minha mãe, eu quero ser um cara batalhador, eu quero construir algo, que nem ela construiu. Por mais que minha mãe não começou já com dinheiro, ela, como professora, ela cresceu absurdamente. É uma das professoras referências aqui do Rio Grande do Sul em biologia. E isso sempre foi muito motivador para mim. E, óbvio, como todo filho, eu tive atritos com minha mãe, tenho até hoje, mas ela sim foi uma das grandes inspirações na minha vida para seguir como educador, né? A gente é educador físico, não é só a questão do físico. Então hoje eu me vejo muito mais como professor do que como somente treinador, né? Eu tenho muito isso, esse tato no meu trabalho com meus alunos, que é o de educar, não somente dizer, tu vai ficar forte. O que o processo de ficar forte vai te ensinar. Então até hoje eu postei uma aluna ali que perdeu 40 quilos, ela era obesa e agora tá naquele processo ali de começar a ganhar massa. Pô, Sim. tudo que ela aprendeu no processo, né? Não é só o antes e depois. Porque se fosse o antes e depois, faz uma cirurgia de sei lá, uma lipoaspiração, tu vai ter um resultado muito semelhante, muito mais rápido. Mas o que tu aprendeu nesse processo?
Por isso que a gente vê tantas pessoas com lipoaspiração voltando a ser gordas. Porque elas não tiveram o processo, elas pensaram justamente no fim. Só que o que te ensina, o que te faz diferente, o que te faz evoluir como ser humano é o processo. Tu passar, tu sofrer, tu quebrar a cara, tu sangrar. Isso te ensina. Onde eu estou hoje é muito devido aos tombos que eu tomei na vida. E não foram poucos. Então, tudo isso foi criando a minha personalidade. Então, não procurem o caminho mais fácil. Às vezes a gente pensa, eu vou fazer tal curso porque esse curso dá dinheiro. Cara, quem vai dar dinheiro não é tu, velho. Ninguém vai te dar dinheiro, tu vai conquistar dinheiro. Então é sempre referente ao teu trabalho. Claro, existem odds maiores, probabilidades maiores para certos cursos. Mas tu quer ser maioria ou tu quer ser o cara diferenciado? Eu sempre fui pelo caminho de eu tenho que ser o cara diferenciado. E trabalhei muito para isso. Então eu acho que ouçam o coração de vocês quando for escolher uma faculdade, escolher um curso. Porque isso é muito sério. Tu vai viver a tua vida inteira trabalhando com isso. Então pega um negócio que tu ama, porque provavelmente tu vai trabalhar de domingo a domingo que nem eu. Isso é algo que eu ia falar agora mesmo. E a gente falou sobre oportunidades. Deixa eu voltar lá que eu estava falando sobre questão de que eu entrei em grupo de pesquisa e que isso me abriu grandes portas na minha vida acadêmica. Então eu comecei em 2011 minha faculdade na PUC e desde 2011 eu sou do grupo de pesquisa. Eu ainda estou lá, não tão fisicamente, né? Mas ainda participo do grupo de pesquisa, faço hoje o meu mestrado vinculado ao meu grupo de pesquisa também. E estar dentro do ambiente científico, estar onde a maioria dos estudantes não está, me abriu portas que não foram abertas para outros estudantes. Então, por exemplo, em 2012, e eu sempre fui um cara muito atento a editais, bolsas de estudo, eu sempre achei muito legal isso. Então, em 2012, eu vi que tinha um congresso pré-olímpico na Escócia. E daí o meu grupo de pesquisa era em estudos olímpicos. Deu, pá! Mas é só para quem já é formado, quem já está no mestrado. E eu pensei assim, eu vou dar. Eu vou me inscrever, eu não tô nem aí, porque vai que acontece alguma coisa e isso aí brilha para mim. E daí eu inscrevi um trabalho nosso do grupo de pesquisa, que era sobre a tradução de um inventário, de um questionário em estudos olímpicos, para ser aplicado em crianças carentes. Então era mais ou menos um questionário para que as crianças conseguissem visualizar no esporte valores positivos, valores éticos que elas poderiam levar para a sociedade. A minha área de estudos olímpicos é bem isso, é como tu tirar algo social do ambiente esportivo, do alto rendimento. Não esporte por esporte, mas esporte como ferramenta pedagógica. E eu inscrevi esse trabalho. Obviamente não fui selecionado, porque eu não tinha graduação para isso, não tinha titulação para isso. E 10 dias antes do evento, mais especificamente 12 dias antes de começar os Jogos Olímpicos de Londres, eu recebo um e-mail que diz: o senhor ficou no banco de suplentes para ir para esse congresso com tudo pago. E a pessoa que estava na tua frente quebrou a perna jogando futebol ontem. O senhor quer ir? E daí eu pensei, óbvio que isso aqui é mentira, né? Mas quero. Deu um dia, os caras me mandaram passagem. Fui pra Escócia apresentar um trabalho, cara. Ganhei tudo pago, mano. Hotel, viagem, ingresso para olhar um jogo de futebol feminino na Escócia lá, porque teve as preliminares ali dos jogos na Escócia. E eu só fui para isso porque eu acreditei enquanto todo mundo disse que não tinha como, titulação não serve, não servia para isso. E apresentei o trabalho. E além disso, para tu ver como às vezes a sorte brilha para nós quando a gente tá indo atrás dela, quando eu fui voltar, não tinha mais passagem de avião para volta, de classe econômica. Eu voltei de primeira classe, cara. Com 19 anos eu estava na primeira classe do lado de um engenheiro que estava trabalhando numa reforma da Eiffel Tower, da Torre Eiffel. O cara tava sentado do meu lado e o cara perguntou: o que tu faz? Eu não, nada, eu sou um merda. Eu sou muito sortudo só. E voltei de primeira classe, foi a primeira vez que eu viajei de primeira classe. Não lembro muito porque eu fiquei bêbado.
Bebi champanhe até não poder mais, comi lagosta, foi uma coisa maravilhosa. Mas isso só aconteceu porque eu acreditei e fui, me inscrevi para ver o que dava. E isso aconteceu em diversas outras oportunidades na minha vida também, cara. Eu estudei fora, eu morei fora na Irlanda, em Dublin, por 2 anos. E isso se deve a uma bolsa do governo federal, que hoje não existe mais, que se chamava Ciências Sem Fronteiras. Só que essa era uma bolsa que não contemplava a educação física. Só que eu sempre quis estudar fora, e a minha chance de estudar fora era ganhando uma bolsa de estudos. Só que o que acontece? Eu era de grupo de pesquisa, eu trabalhava num programa do governo federal para crianças carentes em escolas públicas, que se chamava PIBID, esse programa ainda existe. Inclusive tem em diversas faculdades, é o Programa de Iniciação à Docência, porque eu sempre trabalhei com educação infantil também, junto com essa parte de treinamento. Existe uma transição nisso que eu vou falar mais adiante. Mas em 2014, eu já tinha me inscrevido por 2 anos para o Ciências Sem Fronteiras e ouvido não. Não, tu é da educação física, não contempla a educação física. E eu me inscrevi por 3 semestres seguidos nesse Ciências Sem Fronteiras. Na terceira vez que eu me inscrevi, depois de ter ouvido 2 nãos, aconteceu alguma coisa que eles começaram a aceitar a educação física sem avisar. Só na hora dos resultados, a educação física vai entrar junto com fisioterapia. E eu ganhei uma bolsa de 2 anos para estudar na Europa. E fui. Morei 2 anos na Irlanda, estudei ciências do esporte, que é uma área que junta educação física e fisioterapia, e morei por lá por 2 anos. E isso me fez ver o mundo com outros olhos, né? A Irlanda é um país em que, pelo menos pela minha experiência lá, as pessoas não têm tanta maldade. Aqui no Brasil, não é que tu seja ruim, mas tu tem que conhecer a maldade, porque senão tu tá ferrado. Senão alguém vai te passar a perna. Então, lá eu comecei a conhecer o mundo de outra forma. Comecei a pensar, eu não preciso desconfiar de todo mundo, porque as pessoas não são tão ruins aqui. E isso foi me formando a minha personalidade, isso foi muito importante para mim. E eu voltei em 2016 lá da Irlanda, para voltar, terminar minha faculdade aqui. E no que eu voltei, tinham os Jogos Olímpicos de 2016 aqui no Rio. E eu fui convidado pelo meu orientador, depois de 5 anos de grupo de pesquisa, a organizar um evento internacional na PUC, que se chamava Colóquio Internacional de Estudos Olímpicos, no qual todas as grandes referências de pesquisa no âmbito olímpico, no âmbito de educação do esporte, eles se reuniam dentro de um local no país dos Jogos Olímpicos. No caso, foi aqui em Porto Alegre, esse evento que a gente organizou, e os Jogos foram no Rio, 2 dias antes da abertura do Rio. Qual outro evento que era assim, 2 dias antes da abertura dos Jogos? Lá em 2012, na Escócia. Então, o evento que eu consegui ganhar, por acaso, uma bolsa para apresentar um pôster, 4 anos depois eu era o organizador de um evento extremamente semelhante, aqui em Porto Alegre. Tu vê como as coisas elas vão se aproximando. Eu nunca pensei nisso. Quando eu entrei no grupo de estudos olímpicos, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer lá dentro. Só que eu sabia que aquilo ia me abrir portas. E o meu orientador sempre falou isso, o Nelson Todi. Ele sempre me falou, eu não te prometo nada, Merlin, mas as portas que eu puder abrir para ti, eu vou abrir. E daí eu organizei esse evento em 2016. Nesse evento estava a Universidade da Alemanha, do esporte na Alemanha, a German Sports University de Colônia. E em 2017 eu estava me formando. Nesse mesmo evento que eu organizei junto com o meu orientador de mestrado hoje me convidou para fazer uma bolsa de mestrado na Alemanha. Então, nesse evento, eu garanti o meu mestrado, que hoje eu estou finalizando, já estou na época do TCC, lá na Alemanha. Então, tu vê que como tudo se conecta, né? Eu achei muito legal o tema do teu podcast, que é pessoas comuns, porque eu sou uma pessoa comum. Sim. E eu fui abraçando as oportunidades que a vida ia me dando.
E isso foi me abrindo caminhos muito importantes. Exatamente, eu achei muito legal isso que tu falou de que de tentar o impossível ali na questão da bolsa, né? E eu estava escutando hoje de manhã, inclusive, estava fazendo cardio, estava escutando um outro podcast, e o cara falou exatamente isso, que muitas coisas difíceis eram impossíveis até alguém foi ir lá tentar e fazer. Então, é realmente isso, de tipo, tentar o impossível, tá ligado? Porque só é impossível porque ninguém fez ainda. É, Então, bah, show de bola isso. E outra coisa que tu falou também, tu falou. Que tu falou pro cara ali que. Não, eu sou um merda, eu sou um cara só um cara sortudo. Então, eu queria ver até que ponto tu acredita na sorte. Ou se tu não ou se tu acredita, mas não é bem sorte. Enfim, me diz aí o que tu pensa sobre a sorte. olha, para tu ganhar na loteria, tu tem que ter comprado o bilhete, né? Então nada vai cair no teu colo. As coisas que aconteceram para mim de sorte foi porque eu tava muito enchendo o saco para que elas acontecessem. Então tu tem que insistir, não espera a sorte cair no teu colo, vai atrás dela. Vai atrás dela. O Arnold Schwarzenegger falava muito bem isso. Never listen to the naysayers. Não escute quem fala que as coisas não vão dar certo. Vai atrás do teu sonho, cara. Então, era algo que eu queria morar fora, eu não sabia como que eu ia fazer isso. Eu nem sabia o que eu estava estudando direito no grupo de pesquisa, mas eu sabia que isso uma hora ia me abrir portas pro mundo internacional. Então eu fui indo. Então não esperem que abra aquela porta, por exemplo, eu quero trabalhar com treinamento. Eu podia ter esperado abrir um grupo de pesquisa em treinamento, para daí talvez uma hora abrir uma vaga para estudar fora nesse grupo. Não, eu fui onde estava mais perto para mim, estava mais próximo, mais tangível, e eu sabia que esse caminho podia me levar para lá. Então tentem pensar, sejam estratégicos na vida de vocês. Não só pensem, eu quero estar lá no futuro. Pensem no caminho que vocês têm que percorrer para isso. E não se deixem abater pelos tombos que vocês vão levar. Eu tomei já grandes quedas na minha vida. Quando eu voltei da Irlanda, como eu falei para vocês, eu confiava muito nas pessoas. E quando eu voltei de lá, eu tomei um golpe financeiro muito grande, que eu fui vítima de estelionato. Numa academia que eu entrei como investidor anjo. O cara me deu uma garantia falsa, eu investi dinheiro, a academia faliu, fui pegar a garantia era falsa. Então hoje já está na justiça há um bom tempo esse processo aí, sabe como é a justiça brasileira, ainda mais com Covid. Então tá se arrastando e foi uma queda muito grande para mim. Eu perdi um dinheiro referente a uma herança. Não era um dinheiro estratosférico, mas era um dinheiro muito bom que eu poderia comprar um bom imóvel. Então, tu já imagina que pouca coisa não era. E eu caí num golpe. Inclusive de um colega nosso de profissão aí, que eu não vou citar nomes, que eu espero que tu nunca convide ele pro teu podcast. Mas essas coisas acontecem, cara. Por mais que eu sinta um rancor gigantesco dessa situação, eu aprendi muito com ela. Eu aprendi muito. Eu tive sentimentos horríveis depois que isso aconteceu, mas isso me fez pensar bem, eu não estou na Irlanda, as pessoas não são leprechauns verdinhos no final do arco-íris com pote de ouro, elas são pessoas que querem pegar os potinhos de ouro que tu tiver. Esse é o Brasil, welcome to Brasil. Já vem aquela imagem do Vin Diesel com os braços abertos. Então isso foi importante, porque talvez, se eu não tivesse passado por isso, eu podia tomar uma porrada muito maior que a vida ia me dar depois. Então, por mais que eu tenha sofrido muito com isso, eu tive que aprender com isso. E isso me fez saber valorizar mais o meu dinheiro, saber analisar melhor as pessoas, saber em quem confiar. E isso foi moldando as coisas até eu conseguir me estruturar melhor. Hoje, eu já consegui transformar mais dinheiro do que eu perdi. Então, a minha profissão me beneficiou dessa forma. Eu consegui já fazer um patrimônio maior do que eu havia perdido. Mas é importante isso. Então, se tu tá caído agora, se tu tá ouvindo, deu alguma merda, se tu perdeu dinheiro, se te roubaram, provavelmente não foi tanto quanto me roubaram. Então, levanta a cabeça que isso é bom pra ti. Pensa que a vida te deu esse tapa porque tu tem que pegar e levantar mais forte. Porque se tu não pensar dessa forma, cara, o buraco é muito baixo. Não fica te deixando cair.
levanta logo. Então, isso é muito importante. A gente tem que saber aprender com os nossos erros, mesmo que às vezes o erro não seja nosso, aprenda com a situação. Exatamente. Eu acredito muito nisso, que o erro ele pode ser só um erro, mas para a gente definir se a gente quer aprender com ele ou não, realmente só depende da gente. A gente refletir sobre ele, tirar uma lição daquilo, Uhum. só depende de nós mesmos. Exatamente. Quer falar de Então, consultoria online? Vamos falar um é pouquinho sobre o seu isso que eu trabalho? ia te perguntar agora. Porque a gente tá Eu ia te até agora perguntar. falando o que esse cara fez, como é que ele começou, mas o que ele faz, cara? Como é que ele ganha dinheiro? Exatamente, isso que eu ia te perguntar agora. E daí, falar sobre consultoria online, falando sobre realmente inovação, porque como tu falou, tipo, é algo novo, assim, né? Essa forma de trabalhar com a educação física. Então, eu queria iniciar também sobre a consultoria online, falando de como que surgiu essa tua vontade de trabalhar dessa forma, essa ideia, e como que tu foi construindo, porque eu sei agora, pessoal, não é todo mundo que tá escutando que realmente te conhecia antes, mas tu tá também reformulando um pouco essa questão da tua consultoria, né? Hum? Então, se tu puder explicar para nós aí essa função. Então, em 2017, eu já estava aqui em Porto Alegre, eu tinha a recém me formado e eu já trabalhava há certo tempo. Desde que eu voltei da Irlanda, que eu fiz a minha graduação em Ciências do Esporte, eu voltei e eu já comecei aos poucos a experienciar o trabalho de personal trainer em sala de musculação. E me apaixonei por isso, achei muito legal, foi o que me trouxe para a educação física. E eu comecei a ver, bah, eu gosto disso, bah, eu sou bom com isso, meus alunos estão tendo resultado. Só que eu sempre fui um cara meio preguiçoso. O Steve Jobs já falava muito bem disso, cara. Que os melhores funcionários dele eram caras preguiçosos, porque eles conseguiam terminar a tarefa mais rápido e com Sim. menos esforço. Então eu pensei, bah, eu consigo dar um resultado muito legal para o meu aluno, só que eu tô levando 3, 4 meses com esse cara em sala de musculação e eu tô vendo ele só na sala. Como é que eu posso ter mais alunos e ter mais resultado? Porque o que nos dá nome, o que nos dá gama profissional, nos bota numa região mais diferenciada, são os resultados. O melhor marketing, se tu quer ser um cara marqueteiro, tenha resultado. Esse é o melhor marketing, ele vai falar por ti. E daí eu pensei isso e eu, vou começar a trabalhar pela internet. E comecei a pegar alguns alunos de fora do Rio Grande do Sul, de dentro do Rio Grande do Sul, e trabalhar online. Montava o protocolo de treinamento deles, eles faziam na academia deles, e eles começaram a ter resultado. Deu, pô, que bacana, cara, isso aí tá funcionando. E fui cada vez mais tendo alunos diferentes, tendo mais alunos. Eu sempre investi muito no meu Instagram. Eu sou um cara que hoje eu não vivo de Instagram, mas eu construí uma presença na rede social muito forte. E isso foi me ajudando a captar mais alunos. E daí, quando eu vi, eu tô com 12 alunos de personal e eu tô com 12 alunos de consultoria. Show de bola. Personal eu ganho mais dinheiro ainda. Então vou continuar com o meu personal. Daí o que aconteceu? Teve essa queda dessa academia, que eu era investidor anjo, e daí eu me vi com muito menos dinheiro, com o meu patrimônio quebrado, com a herança da minha família jogada fora e sem lugar para dar aula, cara. Eu me vi nessa situação e eu amava a academia que eu tava, cara. Era um negócio, não foi investimento por investimento, era realmente porque eu amava a ideia do negócio. E foi um negócio que me tocou muito. E daí eu me vejo ali em 2018, sem lugar para dar aula, sem dinheiro, tendo que ir para outra academia. Graças a Deus, todos os meus alunos foram comigo para outra academia. Só que eu comecei a me sentir tipo, eu não tô no lugar que eu queria, tá ligado? E daí comecei a dar aula nessa outra academia, era uma academia mais de bairro, uma academia menor, e eu fui querendo aumentar o meu valor da minha hora-aula, né? Eu comecei cobrando R$ 50 por aula, e daí eu fui subindo até que eu cheguei nos R$ 70 por aula. E daí eu queria subir esse valor, só que eu estava numa academia que o pessoal não tinha muito dinheiro. E daí eu pensei, cara, não é aqui que eu quero estar. Eu larguei tudo, cara. Eu peguei e fui para a academia mais cara de Porto Alegre.
Fui pra Bodytech do Iguatemi, que tava abrindo. Cheguei lá sozinho, sem nenhum aluno, comecei a treinar todos os dias na academia, ficar o dia inteiro na academia. E daí comecei com um aluno, com outro, os meus alunos que podiam, que estavam na outra academia lá, cara, eu vou contigo, vou abraçar teu sonho, vamos nessa. Os caras foram de uma academia que eles pagavam R$70 por mês para uma academia que eles pagavam R$400 por mês. Claro, eram alunos que eles tinham poder aquisitivo, eles estavam numa academia mais barata porque eu estava lá. Sim. E daí foram para uma academia muito mais cara porque eles acreditavam na parada. Acreditavam que isso ia me levar para um lugar legal e que isso também abriria caminhos para eles. E daí, em um mês, eu cheguei sem nenhum aluno. No primeiro mês eu tinha 3 alunos. No segundo mês eu tinha 6 alunos. No terceiro mês eu tinha 9 alunos. Até que eu tinha 15 alunos no período de um ano. Em um ano nessa academia, eu tinha 15 alunos e eu já estava entre os personagens com mais alunos dessa academia. Inclusive, eu ganhei uma condecoração da Bodytech como personal ouro por ser um dos personagens que mais dava aula na academia. E daí, isso aí acabou me deixando numa posição muito boa. Eu já estava cobrando R$120 por aula. Era bem mais que o dobro de quando eu comecei a dar aula. Então isso era um valor muito bom. Só que ainda eu não estava completo, cara. Tu sabe quando tu tá bem, todo mundo diz que tu tá bem, mas isso não é o teu sonho ainda, cara. E eu tava dando aula, tava com a agenda cheia, e a minha consultoria também tava subindo. Só que eu trabalhava na consultoria, cara, no sábado e no domingo de madrugada. Eu dava aula de personal de segunda a sexta e sábado e domingo inteiro eu montava treino de consultoria. E eu comecei, cara, eu tô ficando cansado, eu tô fazendo coisa demais, não tô dormindo. E daí eu pensei, eu preciso tomar uma atitude. Como é que eu vou tomar essa atitude? E nessa época eu já tava ganhando como personal o mesmo valor que eu ganhava com consultoria. E daí eu pensei, cara, eu não consigo ter mais alunos de consultoria se eu continuar dando aula de personal. E daí veio o Covid. Para tu ver como, às vezes, algo que nos teus olhos de cara parece uma catástrofe, parece o caos, a mídia toda dizendo que o mundo vai acabar, tu pode pegar esse óculos das pessoas que estão desesperadas ou tu pode pegar o óculos do empreendedor. E daí, nesse caos, eu vi uma oportunidade. Eu disse, beleza, vai ficar fechado tudo por 3 meses, eu tenho 3 meses para fazer minha consultoria dobrar o número de alunos. E foi o que eu fiz, cara. Em 3 meses, antes eu tinha 40 alunos de consultoria, eu fui para 80 em 3 meses. Porque eu comecei a divulgar, comecei a botar a cara. Passou os 3 meses, meus alunos de personal queriam voltar. E eu pensei, fudeu, o que eu faço? Daí eu peguei o meu melhor amigo da época de faculdade, o cara que esteve do meu lado desde 2011, que abraçou todas as loucuras junto comigo, que fez eu entrar no fisiculturismo, quando a gente não sabia porcaria nenhuma, ele pegou e disse, cara, eu vou contigo, eu nem sei o que eu tô fazendo, tomara que a gente não morra, mas eu tô do teu lado. E daí eu peguei, cheguei para ele e disse, cara, como é que tu tá? Dele, tô de boas, tô trabalhando bem, tô legal. Dele, tu pega todos os meus alunos? Dele, quê? Eu disse, eu quero passar todos os meus alunos para ti, 15 alunos. Tu consegue? Dele, não sei. O Fábio pegou e me falou, eu disse, cara, começa. Hoje o Fábio tá com todos os meus alunos de personal. Ele teve que largar muitos dos alunos dele. Alguns foram para essa academia também de maior poder aquisitivo. E hoje o Fábio trabalha junto comigo na consultoria, cara. E ele tá quase largando os alunos de personal que eu passei para ele há 1 ano e meio atrás. Então, tu vê, e aí a gente consegue ver outra coisa, cara. Olha como é importante tu ser um amigo fiel. Esse cara eu fiz com ele a mesma coisa que o meu orientador fez comigo. Eu falei, Fábio, eu não posso te prometer nada, mas quando eu puder, eu vou te recompensar por essa confiança, por esse braço que tu tá sempre do meu lado. E foi o que aconteceu. Eu vi a oportunidade, eu precisava passar meus alunos para alguém, passei para ele. Cara, eu ganhava mais de R$7.000. Então, tipo, imagina, cara, tu do nada, assim, tipo, o teu brother passa teus alunos todos, e ele é um personal fantástico, cara.
Tanto que todos os alunos que eu passei para ele estão com ele hoje ainda. Isso já faz 1 ano e meio. Então, é muito importante tu ser fiel aos teus amigos. Se ele fosse um pilantra que me passasse a perna, eu nunca ia abrir essa oportunidade. E hoje a gente já está trabalhando junto. Está trabalhando junto comigo, já está atendendo gente dentro da minha consultoria em outros braços que a gente está trabalhando. Hoje eu tô com a minha lista de alunos cheias, todas as minhas vagas de consultoria elas estão preenchidas, e eu abri um outro formato de consultoria, que daí é a minha empresa que atende e eu faço toda a revisão dos protocolos, revisão de como que a gente vai montar esse protocolo de treinamento, e quem faz o suporte e a montagem antes da revisão é o Fábio. Então a gente já está trabalhando junto. E o céu é o limite, né? Exatamente. Cara, show de bola. Eu gostei muito da nossa conversa, de verdade. Muito bacana. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer no final do episódio é listar. Eu não sei se percebeu, mas eu vou sempre anotando alguma coisinha aqui, então eu gosto de listar no final os pilares que eu dizia que eu digo que foram base pro teu crescimento, né? Então, uma coisa que eu vi que ficou muito evidente foi realmente essa questão, tipo, do ambiente ter te ensinado que o trabalho é o caminho, né? Então, desde o início, tu falou da tua mãe, ser uma mulher muito batalhadora, de ter se espelhado nela para isso. Então, essa questão também de, tipo, tentar, ainda que o pessoal diga que não seja possível, mas ir lá e fazer tu, tua própria oportunidade. E essa função de não desistir, né? Que foi algo que ficou bem na minha cabeça, assim, quando tu falou que te inscreveu, tipo, 3 vezes seguida no negócio, depois de ter tomado 2 nãos. E nãos que foram, que não é tipo, não deu agora, mas é tipo, não vai acontecer Não porque vai não dar. pode ter o curso. Então, cara, muito bacana mesmo. Queria te agradecer mais uma vez aí pelo teu tempo, que eu sei que quem acompanha o Gabriel lá pelo Instagram vê que o homem tá sempre ocupado. Então, cara, muito obrigado por ter dedicado aí essa 1 hora aí pra vir falar comigo, beleza? Tamo junto, cara. Fico muito feliz pelo convite e fico muito feliz por também ver em ti muito dos caminhos que eu trilhei. Então eu acho que tu tá 100% no caminho, cara. Porque tu já tá fazendo podcast, tu já tá competindo, tu tá levantando uma bandeira que é difícil de levantar, que é ser um atleta natural de fisiculturismo. Bandeira que eu já levantei com alguns atletas e algumas atletas e alguns atletas meus. Então, tu tá bem no caminho, cara. Tu tá bem no caminho. Segue nele e vai, acredita no teu sonho. Acredita no que tu quer buscar, porque tu tá construindo da forma completamente correta. Muito obrigado, velho. Só então, pro pessoal que não te conhece, como é que eles te acham lá no Instagram? Escreve Gabriel Merlin, Merlin que nem o mágico do Rei Arthur, no Instagram, ou dá para ir pro meu site também, que é www.gabrielmerlin.com. Daí lá vocês vão entender um pouquinho mais sobre a minha consultoria. No Instagram vocês vão ter algumas dicas sobre treinamento, vão acompanhar um pouco da minha rotina também. Sempre que possível eu respondo ali o direct, não é sempre que a gente consegue, mas o Instagram é uma ferramenta fantástica. Saibam utilizar ele, porque se não fosse a rede social, talvez eu não estivesse aqui. Eu acho que, tenho certeza, na realidade, foi algo que me possibilitou atingir mais pessoas. Então, utilizem a rede social com inteligência. Atinjam pessoas, mas atinjam o melhor de cada uma das pessoas. Não utilizem rede social para disseminar ódio, para brigar, essas coisas. Guardem isso para vocês, vão falar de coisa boa. A gente tem tanta coisa ruim acontecendo. Focalizem as energias de vocês no que é bom e no que vai levar vocês para frente. Show de bola. Muito obrigado, Gabriel. Feito. Feito, pessoal. Valeu!